Olá, sejam muito bem-vindos a GoScripts, o mundo da informática. Apresentando hoje o curso Informática Essencial com o professor Rafael Maciel. Desde já, agradecemos a presença de todos vocês aqui na GoScripts para que possamos aprender todos juntos. Na aula de hoje, vamos aprender a introdução à informática, separando alguns tópicos essenciais. Dentre eles são hardware, software, ligando o computador e periféricos, separando os dois primeiros tópicos como arquitetura básica do computador. Bom, o que é hardware? Essa é uma pergunta corriqueira no dia a dia de muitas pessoas, principalmente aquelas que não têm tanto conhecimento na parte informática, que nada mais é do que toda a parte física do computador, isto é, tudo aquilo que podemos tocar, apalpar ou manusear. Dentre as quais temos alguns exemplos: placa-mãe, processador, memória, disco rígido, fonte de alimentação, dentre outros. Separando aqui em destaque três dos principais componentes, que são eles: placa-mãe, processador e memória. A placa sendo a base para o encaixe de todos os outros componentes. O processador, que para muitos é o cérebro do computador, porém, vamos entender no decorrer das aulas que CPU ele tem apenas o papel de processar dados. Memória RAM, responsável por armazenar as informações temporárias do seu computador, desde o momento em que você liga até o momento em que você desliga o computador. Segundo tópico, em cima da arquitetura básica do computador, vem o termo software. Esse termo já é mais corriqueiro no dia a dia de todo mundo, porque software ele abrange não somente a parte de computador, mas também a parte de celulares e qualquer eletrônico que tenha algum tipo de função ou algum tipo de menu controlado por algo externo, no caso o controle remoto. O conceito é toda a parte lógica, isto é, são os programas. Essa parte lógica, ela abrange a parte inteligível, a parte que controla o corpo, que controla a parte física, separada em dois tipos, o software do tipo base e o software do tipo aplicativo. Software base, ele tem o papel de gerenciar todo o hardware e criar uma comunicação entre o usuário e o computador. O que isso quer dizer? Quer dizer que o sistema operacional ele é responsável por dar vida aos componentes físicos, chamado hardware, que aprendemos no tópico anterior. E também criar essa comunicação entre o usuário e a máquina. Quer um exemplo? Quando você vai excluir um determinado arquivo, qual é a mensagem que aparece para você? Geralmente aparece uma mensagem perguntando se você tem certeza se você deseja excluir ou não um determinado arquivo. E se sim ou se não. Quem está provendo essa comunicação? Resposta correta: é o sistema operacional. E também temos o software aplicativo, que é o responsável por efetuar apenas uma única tarefa. Isto é um programa monotarefa, faz apenas uma única tarefa exclusiva, uma tarefa por vez. Bom, no nosso próximo slide temos alguns exemplos de sistemas operacionais, que são software base, e alguns exemplos de softwares aplicativos, os chamados programas monotarefas. Bom, destacamos aqui alguns dos sistemas operacionais mais conhecidos, outros nem tanto. Dos mais conhecidos temos o Windows, basicamente aí utilizado por quase cerca de 80 a 85% de toda a população mundial de computadores, muito utilizado em usuários domésticos, justamente pela sua popularidade e pela sua flexibilidade com programas aplicativos, é natural que ele seja mais popular. Também temos o software Linux, muito utilizado por administradores de empresas, administradores de rede. macOS, digamos que é um sistema mais refinado e que não é muito útil para o usuário doméstico, justamente pelo seu alto custo. E o Solaris da Sun, pouco conhecido, mas é bom enfatizá-lo aqui entre os exemplos de sistemas operacionais a nível de conhecimento.
programas aplicativos. Temos o Word, bloco de notas, navegadores, imagem representada aqui pelo Mozilla, e o Skype, que são programas monotarefas, criados exclusivamente para fazer determinadas tarefas. Ele é diferente dos nossos sistemas operacionais, que são multitarefas, que têm o papel de gerenciar, criar comunicação, entre outros. Bom, entendendo essa parte da arquitetura básica entre software e hardware, agora já vamos ligar o nosso computador. Uma questão muito interessante. Muitas pessoas acreditam que o estabilizador, conforme a nossa figura ilustrativa, tem a responsabilidade de evitar a queima do computador. O que, na verdade, ele tem a função de estabilizar energia. Ele vai converter a energia que vem de 220 para 110. Isto faz com que a oscilação que entra para a fonte do seu computador seja menor, aumentando a vida útil da fonte do seu computador. Caso você utilize um estabilizador, o primeiro passo é estar ligando o estabilizador e, posteriormente a isso, você vai ligar o gabinete. Muito simples, fácil e sem dúvidas. Bom, após ligarmos o nosso computador, vamos entender um pouco o que são periféricos. Periférico é todo dispositivo conectado ao microcomputador responsável por enviar ou receber dados ou informações. Temos duas siglas básicas, a sigla IN e OUT, que significa entrada e saída, ou o I/O, que você vai encontrar muitas das vezes nas descrições da parte elétrica aí dos seus eletrônicos e eletrodomésticos. Vocês vão ter a informação de IN e OUT, que é entrada e saída. No caso do nosso computador, são os dispositivos que utilizamos para controlá-lo. Bom, aqui alguns exemplos de periféricos do tipo entrada de dados e do tipo saída de dados. É o que costumamos dividir os periféricos. Periférico de entrada e periférico de saída. Temos o teclado, o mouse e o microfone como periféricos de entrada. Obviamente que temos outros exemplos, mas na aula de hoje destacamos esses três. Teclado utilizado para entrada de dados através da digitação de textos. Mouse utilizado para entrada de dados através de cliques, em que enviamos informações para a CPU processar as informações. E o microfone como entrada de dados no formato de áudio. E também temos os periféricos de saída. Impressora, monitor, caixa de som. Impressora em que os dados saem através de dados digitados e impressos. O monitor em que saem as informações visuais. E a caixa de som em que escutamos os efeitos sonoros produzidos na parte interna do seu computador. Aqui destacamos todos os periféricos de entrada e de saída no nosso exemplo. Obviamente que temos outros exemplos também, que vocês vão aprender no decorrer das aulas. Bom, pessoal, esse é o conteúdo que separamos para vocês hoje na parte de introdução à informática. Fazendo um resumo, aprendemos o que é hardware, que é toda a parte física do computador. Aprendemos o que é software, que é a parte lógica. E também entendemos como ligar o computador de forma correta, através do estabilizador e o gabinete. Entendemos que o estabilizador é responsável apenas por controlar a oscilação. Como o próprio nome diz, estabilizador, ele tem uma função de estabilizar a energia de 220 para 110. Destacamos o teclado, o mouse, microfone, impressora, monitor e caixa de som, divididos em duas categorias: periféricos de entrada, para mouse, teclado e microfone, e periféricos de saída, para impressoras, monitor e caixa de som. Bom, a equipe GoScripts deixa para vocês aqui uma frase que todo mundo poderia pegar como meio de vida, que a persistência é o caminho para o êxito. Então, não desistam dos seus objetivos, persistam, que o caminho do êxito é preferencial para aqueles que têm disposição em aprender e conquistar seus objetivos. Bom, a GoScripts deseja para vocês bons estudos e até a nossa próxima aula.